Hoje, nós estamos no segundo capítulo do livro do Gênesis. Começamos no início deste ano o estudo do livro do Gênesis. E os irmãos sabem que o livro do Gênesis foi escrito por Moisés. Todo o Pentateuco foi escrito por Moisés. O primeiro livro, na verdade, a ser escrito da Bíblia, dizem os estudiosos que foi o livro de Jó, por Moisés também. Moisés se destaca na Bíblia como um homem, um líder extraordinário. Mas quando nós estudamos o livro do Gênesis, nós observamos a profundidade da revelação que Deus deu a Moisés a respeito de todo o processo da criação e da história da humanidade. É fantástico você perceber que um homem com fragilidades igual às nossas, a gente não pode cair no conto do diabo de que nós não podemos ser um instrumento de Deus por causa das nossas fraquezas, das nossas limitações. Porque quando você olha as Escrituras, você vai encontrar homens como Moisés, que era tão falho e limitado como qualquer crente que tem aqui nessa igreja. É tanto que quando Deus chama ele, ele apresenta como credenciais as suas limitações. E isso depois de um período escondido por causa de um crime que havia sido cometido. Mas esse homem se entrega a Deus de uma forma tão total que Deus se revela a ele e leva ele a um nível de profundidade, de revelar para nós que temos hoje o privilégio de ter as Sagradas Escrituras à nossa disposição, como foi que Deus criou e formou todas as coisas. Moisés não estava lá, mas o Deus de Moisés estava, fez e revelou a ele. E mostrou a ele, e deu detalhes a ele. Esse Moisés, que recebe de Deus a revelação do início, depois tem o privilégio de escrever o Êxodo, que é a saída do povo de Israel, e Moisés se destaca, como veremos, um grande legislador. Não só um homem extraordinário na arte da liderança. Não é fácil liderar. Você não pode ser muito duro, você não pode ser muito mole, você não pode ser muito aberto, você não pode ser muito fechado, você não pode ser muito amoroso, você não pode ser muito racional. Você não pode fazer tudo que o povo quer, mas você também não pode ser insensível. Não é fácil liderar. E Moisés lidera uma multidão de mais de 3 milhões de pessoas. Mas Deus também revela a ele as leis, e ele se torna um homem extraordinário. E eu gostaria, antes de adentrar no capítulo 2, de dizer a você, anime o seu coração, porque apesar das suas limitações, Deus conta com você. Deus não chama perfeitos. Deus não chama preparados. E vou lhe dizer por quê.
Primeiro, que não existe perfeito. Segundo, que não existe ninguém preparado no aspecto humano para fazer a obra de Deus. Quer ver uma coisa? Pegue alguém que tem mestrado, PhD e todas as formações e entregue esse altar aqui e diga, dê a doutrina hoje para os irmãos. Não tem. A pessoa sente o peso da responsabilidade de uma tal forma que às vezes nem falar direito sabe. Mas lá na profissão dele é fera, mas aqui tem que ter graça. Aqui tem que ter chamada. Aqui tem que ter unção de Deus. Então não existe ninguém preparado, humanamente falando, para dizer, não, eu estou pronto. Não existe. Todos os homens e mulheres que Deus chamou, olharam para si mesmo e disseram, Senhor, como? Deus disse, não se preocupa. Eu vou com você, eu estou com você, eu dou graça a você, eu encho você, eu ajudo você. Olhe para esse irmão com todo carinho e diga para ele, não acredite no conto do diabo. Você não é perfeito, mas tem chamada. Você é limitado, mas tem chamada. Você é falho, mas Deus vai te usar. E Paulo revela isso, para que a excelência não seja nossa, é dele. O vaso é de barro, mas o segredo não é o vaso, é o tesouro que está dentro do vaso. E no capítulo 2, que é a sequência do capítulo 1, quando Moisés, ele, por esta revelação extraordinária de Deus, traz para nós estes detalhes da criação. E hoje eu gostaria de pensar sobre esta temática, o Deus extraordinário. O Deus extraordinário. No estudo do capítulo 1, nós ministramos sobre o Criador. Hoje nós iremos falar sobre este Deus extraordinário, baseado no capítulo 2 de Gênesis. A primeira coisa que eu gostaria de destacar neste capítulo, dentro desta temática, é a satisfação e descanso. Repita comigo, satisfação e descanso. É fantástico como Deus nos dá lições tão preciosas. Deus criou todas as coisas, usou a palavra e fez acontecer do nada, como nós estudamos no capítulo 1. Do nada. Deus fez surgir do nada tudo que existe. Agora, nesse texto, depois que ele fez tudo, e aqui há o complemento do capítulo 2, Deus fica contente com o que faz. Deus olha para o que fez e fica feliz. E fica realizado. E eu não podia deixar de pensar sobre isso. Porque é claro que existe uma distância muito grande entre Deus e o homem. O homem é imperfeito, Deus é perfeito. O homem é limitado, Deus é ilimitado. Então, nenhuma comparação. Mas, observando esta perspectiva da satisfação, eu não podia deixar de pensar isso aqui com os irmãos. Existem pessoas que nunca estão satisfeitas com nada, apesar de ter tudo para estar satisfeito. Existem pessoas que vivem uma cobrança surreal de si mesmo.
Ele consegue fazer, por exemplo, tem mulheres, consegue fazer uma comida maravilhosa, todo mundo elogia, mas ela não está satisfeita. Não, porque uma pitada, se botasse assim mais dois grãos de sal a mais. E todo mundo está dizendo, não, está uma delícia. Pessoas insatisfeitas e que não conseguem dizer não. Está ótimo, glória a Deus, consegui, que maravilha, a casa está arrumada, eu consegui me arrumar, não, Deus me usou, foi uma bênção, os filhos cresceram, estou tendo essa oportunidade, Deus me concedeu isso aqui. Não, vivem uma insatisfação crônica. Agora olha que lição maravilhosa Deus nos dá. Ele fez, Ele criou, Ele empenhou todo o seu esforço e depois que fez, olhou e disse, que maravilha, está ótimo o que eu fiz. Irmãos, a insatisfação crônica é uma doença psicológica que precisa ser trabalhada. Tem gente que sempre vai ter um mais. Tá bom, mais. Tá gostoso, mais. E você viver com alguém que é insatisfeito cronicamente, é doentio. Você se esforça. Imagina, você casa com uma pessoa insatisfeita, você vai lá e faz uma luta, se esforça. A mulher arruma a casa toda, o cara chega e diz, tá arrumada, mas eu não gosto do cheiro de lavanda. Mas nós precisamos, irmãos, aprender a ficar feliz com o que Deus vai nos usando para fazer. Olha, irmãos, não é cruzar os braços e achar que já fez tudo. Mas é celebrar vitórias, ainda que elas sejam mínimas. Ô irmão, se você não tiver cuidado, seus filhos crescem, você nem percebe a fase tão maravilhosa. O menino está brincando, uma cara feia, não está satisfeito. Aí depois que o menino cresce, é por isso que você vê um bocado de avô estragando os filhos dos outros. Que é os netos. Estragando. Quando você vê um avô estragando muitos netos, é consciência pesada. Quer descontar no pobre do neto tudo que era para ter feito com os filhos e não fez. Aí agora, está dando demais a dose. Satisfação. Presta bem atenção, queridos. Cuidado para você não viver uma vida de ingratidão, de insatisfação, de ranzizice. Tem gente que é ranzinzo. Tudo está ruim. E tem gente que ele diz que está ruim só pelo fato de não ter que admitir que está bom. Ele já desenvolveu uma tese de que tem que ter alguma coisa ruim, que mesmo estando bom ele tem que dizer que está ruim, e se alguém disser, me aponte algum erro, ele diz, deve ter. Porque não tem nada perfeito. Olha que desgraçado. Satisfeito. Olha para esse irmão que está do teu lado e diga, aprenda a ficar feliz com o que Deus está te usando a fazer. Aprenda. Não sabia cozinhar, fez o arroz, ficou bom. Celebre! Que maravilha, que delícia! Não, eu acho que até a comida começa a ficar atribulada. Eu não quero ficar na mão desse cara, não. Quando vai pegar o feijão diz, é doido, pai, eu vou encruar. Deus faz e fica satisfeito. Fiz um negócio lá, aí Deus chega no céu. Pensa se Deus fosse um bocado de ranzinho que tem, chegava no céu, fiz lá um negócio de um sol lá, fiz uma lua lá doida lá, eu joguei lá, apareceu, deixei lá para eles se virarem. Gente que é assim. E não tenha isso como seriedade. Não tenha isso como querer a excelência.
Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas que nunca chegam ao ponto de dizer, que bênção. Tem gente na igreja que a gente que lidera, se ficar olhando para o que eles falam e julgam, você vive infeliz, você vive depressivo, porque nunca está bom. Se o culto termina no horário, misericórdia, parece que o pastor hoje está frio, viu? Está frio. Mas 8:55 o homem já estava encerrando, acho que ele estava com vontade de ir para casa. Será que tem algum jogo hoje? Rapaz, deve ter algum jogo. Tem gente que a mente é fértil. Tem algum jogo, acho que é o Palmeiras. Acho que é o Palmeiras. Olha aí, menino, olha aí. Aí se demora, mas rapaz, o homem chegou com vontade de falar, viu? Misericórdia, como é que fala desse jeito? Se o fogo cai, é uma zoada, não é estudo não, não é estudo não. Isso aqui é o culto, é doutrina, é Pentecoste. Se dá estudo, falta fogo. Entendeu? Falta o fogo. Porque tem gente que não se satisfaz com nada. Quando eu estava hoje preparando essa palavra, o Senhor ministrou isso fortemente ao meu coração. Um Deus perfeito que depois de fazer o que Ele fez, olhou e diz, gostei, tá bonito, tá ótimo, excelente. Dá para você elogiar teu marido, minha irmã? Tá ótimo, né? O filho melhorou, tá? Dá para você elogiar sua esposa? Dá para você elogiar seus filhos? Dá para você ser justo? Dá para você ficar feliz? Você não está percebendo que essa insatisfação está te tornando uma pessoa insuportável? Está afastando as pessoas de você? Está adoecendo você? Aprenda a sorrir, aprenda a agradecer. Quem anda comigo, sabe, se eu consigo fazer, quando eu chego no lugar, eu sou obrigado, Senhor, eu já acordo assim, quando eu levanto, que eu boto o pé no chão, obrigado, Senhor, eu estou vivo, glória a Deus, aleluia, que maravilha, oh Deus, que maravilha, um sol, oh que sol maravilhoso, oh que delícia, oh meu Deus, consegui, fiz isso aqui, aleluia, venci, a maratona não foi fácil, mas eu consegui isso aqui, Senhor, o Senhor me guardou, que maravilha, que ótimo. O diabo quer que você viva uma insatisfação crônica, sempre tentando arrumar um defeito para poder não justificar, não agradecer e não reconhecer. Aprenda a ser satisfeito com o que Deus está fazendo na sua vida. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, e sejamos com isso contentes. Diga comigo, para estar satisfeito, não precisa ter muito, precisa agradecer pelo que tem. Lê o texto de novo, olha a profundidade desse texto. Tendo, porém, sustento tendo, porém, sustento, tendo, porém, comida. Pronto, então eu vou fazer uma perguntinha aqui. Quem teve alguma coisa para tomar café hoje, antes de vir para o culto? Ok. Quem tem certeza que chegando em casa tem alguma coisa para comer, para não dormir com a barriga vazia? Então você já passou no primeiro teste de ficar satisfeito. Segundo. E com que nos cobrirmos. E com que nos cobrir? Pronto. Quem tem roupa aqui? Quem está vestido? Quem tem um lençolzinho para quando chegar em casa, né, passar a noite? Quem tem? Você já passou no segundo teste para estar satisfeito. E sejamos com isso contentes. Sabe o que acontece? Tem gente que é tão insatisfeito que a comida faz mal. Ele come o pão dizendo, miserável. É miserável. Rapaz, eu acho que o padeiro, quando fez essa miséria aqui, miséria, está repreendido. Isso não é pão, isso não é pão, isso é pedra, isso é pedra. Agradecer pelo que tem. O mínimo. O mínimo. Hoje faleceu o Olavo de Carvalho e antes de vir para aqui eu vi um vídeo dele dizendo assim: eu quero que Deus perdoe os meus pecados
Estou tentando me acertar com Cristo para poder eu não ter medo da morte, porque o resto tudo é fantasia. O que sobra é Deus. O resto tudo é fantasia. Tem gente que não tem uma roupa bonitona para vir para a igreja, aí ele acha que no dia que ele tiver essa roupona maravilhosa, ele vai ser feliz. No dia que ele tiver, ele descobre. Cadê a felicidade? Felicidade? Eu comprei um terno maravilhoso para ir para o culto hoje. Ô, felicidade? Eu ia com um terninho suado, agora eu estou com um senhor terno. Felicidade, cadê você, felicidade? E a felicidade, sim, mas eu não tenho nada a ver com isso aí, não. Não, pastor, eu não sou feliz porque eu moro numa rua. Pelo amor de Deus, pastor, eu moro numa casa que o senhor precisa ver. Aí vai morar num condomínio, numa casa. Daqui a pouco, cadê? Tá brigando com a mulher, brigando com não sei quem. Daqui a pouco separa tudo. Porque felicidade não tem nada a ver com isso, irmão. Felicidade não tem nada a ver com essas fantasias. Tudo nessa vida é fantasia. O poder é fantasia. Eu estou terminando de ler um livro agora que conta a história. Quando o Silvio Santos saiu candidato a presidente, caçaram, não deixaram ele sair candidato. Aí apresentou um nome de um homem lá que era um guru, o cara mais poderoso que tinha no Brasil, que já tinha sido do STF, do TSE, não sei o que, ministro. E eu fiquei dizendo, esse homem era isso tudo, eu nunca ouvi falar. Sabe o que isso quer dizer? Fantasia passa. Tudo passa, poder passa, dinheiro passa, fama passa. Isso não tem nada a ver com alegria, isso não tem nada a ver com satisfação. Satisfação é você entender que o Senhor está cuidando de você nos mínimos detalhes, que você não existe por acaso, que há um propósito para você existir, há uma missão para você cumprir, e que quando acabar aqui, as portas dos portais celestiais estarão abertos, e o Senhor estará dizendo, vinde bendito do meu Pai, você cumpriu a missão e agora pode entrar. É isso que vale. Se contente, se alegre, fique satisfeito. Paulo tem um outro texto que diz assim, eu aprendi a ter como não ter, eu aprendi a comer como passar necessidade. Se a gente soubesse o quão, porque na verdade a gente tem hora que esquece o quão passageiro nós somos, a gente agradecia mais, sorria mais, aproveitava mais. Aí o Todo-Poderoso fez, tá ótimo. Tá ótimo. Eu fico vendo a reunião dele com os anjos. Tá ótimo. Tá lindo o que eu fiz. Olha lá, tá andando. Ó, andando, é Adão. É minha criatura, é minha imagem. Eu fiz do barro. Tá andando, ó. Ó o patinho andando. Olha, tá voando. Olha o ar, olha. Eu fiz. Tá ótimo. Agora uma coisa que me veio aqui à mente. Se Deus que fez a natureza e achou ótimo, e nós que às vezes estamos em lugares tão maravilhosos, como a gente mora aqui nessa região, você quer ir para a praia, está ali, você quer ir no rio, está aqui. E tem gente que chega num lugar desse e não consegue ver beleza, não consegue, porque está tão atormentado por uma ganância, por fantasias. É por isso que você vê gente que luta, consegue, quando chega no topo, pega uma arma e tira a vida. Porque quando ele chega no topo, que ele tem tudo, ele procura e diz, felicidade? Oh, felicidade? Não tem. Nem todo mundo tem o privilégio de casar com felicidade. Eu só conheço um, que é o pastor Romeu. Casou com felicidade. Não é esse? Eu só conheço ele. Nem todo mundo tem esse. Ele casou com felicidade. A gente, irmão, precisa aprender
se satisfazer com pouco. Isso é bonito, sabia? Que bom, Deus me deu, que alegria, que ótimo, que alegria. Ó, meus filhos cresceram, olha, a casa está uma bênção. Olha que maravilha. Rapaz, eu consegui fazer isso aqui. A mulher acorda, arrumou, eu venci, olha, fiz isso, que maravilha, que ótimo. Arrumei, tá lindo, tá bem passado, tá, ó, que maravilha. O culto hoje, não, a gente sempre fica procurando um pezinho para poder sujar o que está bonito. A segunda coisa é que ele descansou. E isso aqui é interessante, porque leia Isaías 40, 28. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Não se cansa, Deus não se cansa, mas quando ele terminou de fazer tudo, ele fez o quê? Descansou. Presta atenção, irmãos, isso aqui é didática. Isso aqui é pedagógico. Isso aqui é Deus nos ensinando. Vida não é só trabalho. Tem que ter o momento do descanso, tem que ter o momento de relaxar, tem que ter o momento de desfrutar. Eu coloco aqui no final que tem gente que é o seguinte: tem gente que ou trabalha demais ou descansa demais. Tem gente que a vida dele é um descanso. Ele já acorda dizendo, hoje é o dia do descanso. Hoje é o dia do descanso. Segunda-feira, terça-feira, o descanso continua. Quarta-feira, rapaz, o descanso. Deus é fiel. Pronto, aí é preguicite aguda nos ossos. Já tem gente não, que para ele a vida é trabalho. Irmão, tem gente que é tão atribulado pelo trabalho, hoje já está classificado como uma doença psiquiátrica. Uma pessoa viciada no trabalho. Ele só quer trabalhar, ele trabalha. Tem gente que trabalha que não tem tempo nem para servir a Deus. Será que Deus está satisfeito? Você trabalhar tanto e não ter tempo de servir a Deus? Qual é o fim dessas pessoas que começam a dizer que está trabalhando tanto e não tem tempo de servir a Deus? Qual é o fim? A gente aqui que dirige igreja, qual é o fim daquele irmão que diz, pastor, porque eu não tenho tempo, agora eu estou trabalhando de segunda a segunda, e eu tenho que sustentar minha família. Qual é o final? Perde família, perde saúde, perde tudo e volta para os pés de Jesus. Ai, Jesus, tem misericórdia de mim, porque é restauração, restituição, né, pastor? Esse ano, restituição. Tem gente que trabalha tanto, não tem tempo para a família. Eu costumo dizer que tem umas viuvinhas aí que o marido vai morrer, vai ficar novinha. E semi-nova, porque praticamente não foi usada. Semi-nova. Cara, trabalhando, chegava em casa já morto, já era deitado, dormido. A mulher olhava e dizia, eu não vou nem falar nada, porque está quase morrendo. Ô meu filho, você está trabalhando tanto assim para quê? É para dar alguma coisa para minha família. Aí dá um piripá, puf, morreu. E aí? Pronto. Vai vir alguém para ver a viuvinha que está nova, semi-nova e rica. Aí eu costumo dizer que viuvinha nova, semi-nova e rica, até o choro é diferente. Outro Jesus, rápido. É para trabalhar? É. Tem que ser responsável? Tem. Tem que cuidar das coisas? Tem. Mas tem que descansar, repousar e aproveitar, senão essa matemática não fecha. Trabalha, não tem tempo para comer. Aí daqui a pouco vai ter que pegar o dinheiro que não teve tempo para parar para comer, para fazer o tratamento do estômago. Trabalha para poder dar um videogame ao menino.
e não tem tempo para o menino. Aí daqui a pouco vai ter que pegar o dinheiro para pagar o advogado, para soltar o menino, porque o menino revoltado com a ausência do pai se misturou com gente ruim. Trabalhou tanto para poder ter uma casona, ótimo, mas não tem tempo para fazer uma caminhada, colesterol nas alturas, daqui a pouco está em cima da cama, dentro da casa, e dizendo, se eu soubesse eu tinha me cuidado mais. Aí o Todo-Poderoso, o Deus extraordinário, fez tudo sem precisar descansar. Eu não sei como foi esse descanso, deitou na rede e disse, que lindo, que ótimo, hoje é o dia do descanso. A gente está vivendo uma situação tão frenética que ninguém quer ter tempo para nada. E se a gente não tiver cuidado, a gente entra nesse automático e só acorda com prejuízos irreversíveis. Aprenda a descansar, aprenda a ficar um tempo com sua família, aprenda a sentar um pouquinho para tomar um ar puro, aprenda a conversar com seus filhos, ver seus netinhos, brincar com seu cachorrinho, aprenda, tem que ter um tempo. A gente já estudou isso aqui nos evangelhos sobre Jesus. Várias vezes Jesus se retirava, ia para o monte, passava um tempo. Jardim do Getsemane era um lugar conhecido, que ele ia para ali, passar uma tarde, uma noite. Descanso faz parte da vida. Lazer faz parte da vida. Tem gente que sabe quando descobre isso aí? 70 anos com a bengala na mão sem enxergar mais. Se eu soubesse, tinha viajado. Se eu soubesse, os meninos tudo revoltados, eu perdi tudo. Olha para esse irmãozinho que está do seu lado, diga, aprenda com o Deus extraordinário. Nós não somos uma máquina. Temos que descansar, desfrutar. Deus santificou tanto o trabalho como o descanso. E a gente aprende isso estudando o capítulo 2. Logo na introdução, você vê Deus de uma forma tão extraordinária, mostrando que é santo tanto o trabalho como o descanso. Tem que ser associado. Vamos andar. Precisamos entender o propósito e a finalidade do sábado, para não haver distorções doutrinárias, como existe. E a gente vai entender isso aqui. Primeiro, o sábado foi um sinal entre Deus e Israel. Deus, no último dia da criação, ele descansa, santifica o sábado, mas você não vai encontrar nenhuma obrigatoriedade fora a nação de Israel, a partir do Êxodo, a guardar o sábado. Não existe nenhuma ordenança de Deus, a não ser para a nação de Israel, a partir do Êxodo, para guardar o sábado. Era um sinal, Deus coloca como um sinal entre ele e aquela nação, como aquele povo diferenciado entre as nações que existiam. Olha Êxodo 31:13. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo, certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. O cristão não é obrigado a guardar o sábado, mas entender, neste caso, o propósito do descanso. Presta bem atenção. Nós não temos, à luz da Bíblia, nenhuma obrigação da guarda do sábado. Mas precisamos entender a ideia
fora da obrigatoriedade da guarda, no aspecto do dia do descanso. Não podemos perder isto de vista. Precisamos ter essa percepção. Olha o que Paulo trabalha sobre esta questão do sábado. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Paulo trabalhando a ideia da lei, inclusive do sábado, como a dispensação que para nós não tem efeito. Porque nós, os cristãos, não estamos mais debaixo da lei. Romanos capítulo 8, versículo de 1 a 3. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne. Houve uma mudança de paradigma. No sábado, primeiro você trabalha, depois você descansa. Domingo, que é o primeiro dia da semana, simboliza a graça. O primeiro dia é do Senhor, ou seja, primeiro você crê em Cristo e encontra descanso. Depois você trabalha. Olha o que diz Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. A igreja primitiva, quem defende a interpretação equivocada da guarda do sábado para a igreja, diz que quem inventou o dia do Senhor como domingo foi o Papa. Na verdade, o equívoco é falta de conhecimento. Quando você vai ler a Bíblia, a partir de Atos dos Apóstolos, você vai ver que a igreja, os cristãos, eles desde o princípio já não tinham a obrigatoriedade da guarda do sábado. Eles congregavam e guardavam o primeiro dia da semana. Porque foi aonde Cristo ressuscitou, aonde veio o Espírito Santo, e a igreja passou a entender que houve a mudança. Nós não estamos mais debaixo da lei, estamos agora em uma nova dispensação, a dispensação da graça. E Cristo, a vinda de Cristo, muda este paradigma. Não estamos mais debaixo da lei. A lei judaica dos sábados cumpriu-se em Cristo. Olha o que diz Gálatas capítulo 4, versículo 1, está até o 11, mas não vai dar tempo ler. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Paulo aí está usando esta figura de linguagem para mostrar que o tempo chegou, Jesus veio, já não estamos mais sobre a tutela da lei. Olha o que diz Colossenses 2, 16 e 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Deus extraordinário concluiu a criação. Deus não deixou nada e nem deixa pela metade. Toda a obra da criação foi concluída por Deus. E que no sétimo dia ele descansou de tudo que fizera. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Deus não deixa nada pela metade. Quando ele fez,
ele descansa no último dia e diz: está feito, está pronto, está acabado, não precisa mais de nada. Olha quanto tempo tem o universo, tantas situações que aconteceu e as coisas continuam fluindo, apesar do homem, que depois se volta contra Deus depois do pecado e se volta contra a própria criação. Se você observar, muitas das tragédias naturais que acontecem no mundo é resultado do homem no pecado que se volta contra a natureza e ela reage. Mas mesmo diante disso tudo, a natureza está aí, a coisa está fluindo, está andando. Deus completou, fez e de forma perfeita. Olha para alguém que está perto de você e diga: Deus vai fazer de forma completa a obra que começou em você. Não ficou nada por fazer. Todos os processos que ocorreram no universo não implicam numa continuação da criação, mas na verdade de que Deus sustenta continuamente a criação que está completa. Hebreus capítulo 1, versículo 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Está tudo feito e sustentado pela palavra. Pronto. Tudo pronto, sem necessidade de complemento. João capítulo 19, versículo 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Deus, quando faz perfeito e deixa pronto. Esse é o Deus extraordinário que nós servimos. Aí, o Deus tão extraordinário e poderoso, que criou o universo, como nós falamos na outra semana, ou no outro estudo, cada dia o que ele criou, agora Deus diz: eu preciso de alguém para coordenar tudo que eu criei. Eu agora preciso de alguém para administrar o que eu criei. É o mordomo. Adão foi o primeiro mordomo. O que é o mordomo? É aquele que cuida, é aquele que administra, mas não é o dono. Mas ele tem legalidade para resolver, para cuidar, para administrar. Deus criou tudo e viu que não tinha ninguém para administrar, para cuidar. Gênesis capítulo 2, versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Como um Deus extraordinário, teve uma ideia de criar o homem para tomar conta do que ele havia criado. Ninguém pode bater no peito e dizer que é seu. Eu e você só somos um mordomo passageiro. Já percebeu que tem gente que briga por causa de um pedaço de terra, morre e a terra leva? É meu. Aí dá um piripaque, morreu. Levou? A terra continua lá no mesmo lugar. Tem como arrancar, mudar de lugar, transferir? Não, está lá no mesmo lugar. Porque nada é nosso. Olhe para o seu irmãozinho e diga: nada é seu. Você só é mordomo. E diga para ele: por um tempo. O tempo de Adão passou, o tempo de Abraão passou, o tempo de Moisés passou, o tempo de Paulo passou, o tempo de Pedro passou. Agora é o nosso tempo, daqui a um dia é o tempo dos nossos filhos, dos nossos netos. E você tem que aprender a administrar bem e aproveitar o seu tempo. Tudo fica aí. Tem um ditado antigo que diz que caixão não tem gaveta. E o outro é o quê?
Não sabe, ninguém quer falar. Tem gente que pensa que tem tudo. Por isso que eu vi hoje um vídeo do filósofo que morreu dizendo não tem nada, tudo é fantasia, fica tudo aí. O cara tem um ciúme. Eu vi essa semana um camarada, um pastor contando um exemplo, que ele tinha uma sofona, parece que é uma vitrola. E ele era muito ciumento com essa vitrola, ninguém podia tocar nessa vitrola. Aí ele chegou em casa e encontrou o irmão dele chegou lá e mexeu na vitrola e tirou tal, e botou e estava ouvindo lá. E ele se zangou, ficou pirado com isso, que absurdo, quem mandou você trocar na minha vitrola? É minha vitrola, e pá, e tal, aquela zanga toda. Aí o irmão saiu, não sei se foi no mesmo dia ou no outro dia, o irmão bateu o carro e morreu. Quando o irmão bateu o carro e morreu, aquilo veio na mente dele. Que ele percebeu que o mais importante que ele tinha não era a vitrola. Era o irmão dele. Mas ele já estava brigando com o irmão por causa da vitrola. Foi o que ele fez? Deu um fim na vitrola. Não quis a vitrola mais nunca na frente dele. E se a gente não tiver cuidado, a gente fica pensando que a gente é proprietário das coisas, que é meu. Não, isso não é seu. Você é um administrador provisório. Vai ficar. Você passa, as coisas ficam. E a gente tem que entender que tudo é de Deus. E Deus nos deu privilégio por um período. Por um período de administrar. Agora que Deus fantástico. Criou tudo, chama Adão e diz agora cuide, administre, zele. Mas Deus não diz é seu. Cuide. Desfrute. Em outras palavras, se beneficie do que eu criei e te entreguei. Mas não esqueça, não é seu, é passageiro. Esse egoísmo é meu. Você sabia que a criança, essa primeira infância é muito egoísta, né? A criança, ela acha que isso é meu, é meu. Aí os pais vão educando. E quando ela sai dessa fase, ela já entende que ela tem que compartilhar. Mas tem gente que fica na vida inteira nessa primeira infância. É meu, é meu, é meu, é meu. E vai perdendo tudo. Imagina, você casar com um marido que fica olhando para você, você não pode falar com ninguém. Minha. Imagina, você casar com uma mulher, você olha para um lado. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta essa ideia. É meu, que é meu. É meu. É nada seu. É nada nosso. Somos mordomos. Vamos aproveitar bem, mas sem egoísmo. É tudo dele. É tudo do Deus extraordinário. Agora é uma parceria, né? O homem planta, cuida da terra e Deus faz a semente brotar. Deus manda a chuva. Deus dá saúde. Então olhe para o seu irmãozinho e diga, é uma parceria que está dando certo. Diga para ele, você só chegou até aqui por causa dessa parceria. Diga para ele, você dorme, ele te acorda de manhã. Ele te dá o fôlego de vida para respirar. Ele te livrou do Covid. Ele fechou a cova. Ele quebrou o laço. Ele te deu inteligência. Ele te deu capacidade. Ele te deu estrutura. Ele te deu força. Ele te deu ânimo. Ele te protegeu, te guardou, te livrou, te encheu, te capacitou. E olha você aqui. É a parceria. É nós e ele, e essa parceria é invencível. Ora calamanche, ora calabaxa. Olha para o teu irmão com autoridade e diga, não deixa acabar essa parceria, não deixa acabar essa parceria, porque no dia que acabar a parceria e você ficar sozinho, você morre. No dia que acabar a parceria, você planta e a semente não nasce. No dia que acabar a parceria, a chuva não cai, as forças vão embora, o ar não chega, mas
Mas enquanto tiver parceria, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. É Ele, 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 não é nós. Pastor, eu quero dizer para o senhor que eu não concordo com isso não. Eu não peguei o Covid, pastor, porque eu sou uma pessoa muito cuidadosa. Ah, é? Teve gente que nem saiu de casa, pegou e morreu. Não, e o senhor está dizendo que eu não tenho que se cuidar? Não, tem que se cuidar. Mas se só se cuidar e não tiver a parceria da proteção... Não, pastor, caso é o senhor, que eu estou de pé porque eu me vacinei. Teve gente que já tomou a 4ª dose, pegou e morreu. Sim, pastor, o senhor está dizendo que não tem que se vacinar? Não tem que se vacinar, eu me vacinei. Se vacine. Mas não é isso que garante que você vai ficar vivo. Ah, pastor, quero dizer ao senhor que eu consigo, eu sou uma pessoa que eu tenho meus patrimônios, porque eu sou esforçado. E quem te deu força? E quem te deu saúde para acordar e ter vontade de sair e trabalhar? No dia que a parceria acaba, acabou você. Vou lhe dizer mais. Tem gente que é mais esforçado do que você. Mas como não tem o parceiro que você tem, nunca vai chegar aonde você chegou. Por isso que a Bíblia diz que a vitória não é do forte. A vitória não é do ligeiro. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem de quem, igreja? É a parceria. Então diga para alguém, aponte o dedo de profeta para alguém, diga: você não está vendo, mas é Ele que está por trás. É Ele que está lá empurrando. Quando você diz agora eu caio, Ele te anima. Quando você não tropeça, Ele te levanta. Quando você diz eu não tenho força, Ele te dá ânimo. Quando você diz eu não vou aguentar, você vem na casa dele e Ele te anima, Ele te sustenta, Ele te fortalece, Ele te guarda. E esta noite Ele está dizendo: sou eu que sou extraordinário e eu sou o teu parceiro. O parceiro. Aleluia. 1 Coríntios 3:9. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Nós somos só inquilinos, irmãos. Desfrutamos da casa, mas a casa não é nossa. Eu moro numa casa muito boa, mas não é minha. Sou inquilino. Eu não sou dono da casa. Eu moro, desfruto, gosto, acho bonita, mas não sou dono. E o pior, tem gente que passa e pensa que eu sou dono. Rapaz, a casa do pastor. Não, eu só sou inquilino. Olha para o seu irmão e diga: tem gente que você pensa que é dono. Tem gente que pensa que você é dono. Diga para o seu irmão: tem gente que pensa que você é o cara. Mas você sabe que é só inquilino. Ela macanchorevas. Quem está de fora pode pensar o que quiser, mas você sabe que não tem nada. Agora que lindo, tem o privilégio de desfrutar. Olha para o seu irmãozinho e diga assim: tudo é dele, mas quem desfruta é você. Mas é dele, é para ele.
é por Ele, é para Ele. Todas as coisas. Salmo 144, 4. O homem é semelhante à vaidade. Os seus dias são como a sombra que passa. Mas, aquela sombra que estava aqui, né, já foi. Passou. Quando eu vejo gente arrogante, prepotente, na minha visão, eu não consigo compreender o que é que leva um ser humano a ser arrogante e prepotente. Olha, irmão, sabendo que ninguém sabe se vai ter um outro dia. Ninguém sabe. Ninguém aqui sabe se terá uma outra terça-feira. Ninguém. Ninguém aqui sabe se amanhã terá o dia. Ninguém. Tudo fica, mas tem gente que engoliu o rei com trono e tudo. Tem gente que não tem um rei na barriga, não. É já o trono. Orgulho, arrogância, prepotência. Sabe o que é isso? Gente que não tem nada e vive como se tivesse tudo. Mas não tem nada. Agora, o Deus extraordinário deixou o céu, a glória, e veio morar entre os homens. Morreu em morte de cruz. Andou e foi em todos os lugares. Comeu na casa de pecadores. Pagou o preço por nós, para que tivéssemos o direito de vida eterna. Paulo diz o que em Filipenses? Pelo que ele não se usurpou de ser igual a Deus, mesmo sendo, mas desceu, se humilhou. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Deus extraordinário é um Deus de aliança. O que é aliança, pastor? Aliança é um compromisso entre duas ou mais partes. E Deus fez uma aliança com Adão. Deus chega para Adão e diz, olha, tem o privilégio e tem a responsabilidade. O privilégio é o seguinte, eu criei, quem comanda é você, mas tem um detalhe, coma de tudo, menos dessa árvore. Fechado? Você tem o privilégio, você administra, você dá o nome dos animais, você colhe, você come, é seu. Mas tem uma exigência. Você não pode tocar no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você pode até comer o da vida e as outras, mas do bem e do mal você não pode. Vamos ver o que diz o 16? Abra sua Bíblia aí, no capítulo que estamos estudando. O versículo 16 diz o quê? E ordenou o Senhor ao homem, dizendo, do jardim, comerás livremente. Agora, olha o 17. 1, 2, 3 já. Mas do bem e do mal, dela não, porque no dia, certamente, privilégio e responsabilidade.
Deus disse para ele: eu faço essa aliança com você. Mas a aliança não só tem privilégio, ela tem responsabilidade. No dia que você casou, você tem um privilégio. A mulher é sua, o marido é seu, mas você tem uma responsabilidade de ser fiel, de cuidar. Esse evangelho que é só vitória, ou seja, privilégio sem responsabilidade, não é bíblico. Deus deu tudo a Adão, mas deu a ele uma ordem. Olha o Salmo 119, 39. Afasta de mim o opróbrio que temo, porque os teus juízos são bons. Precisamos entender que nós servimos a um Deus que é amoroso, mas que é justiça. Deus é justo. Ô pastor, mas por que é que Deus colocou aquela bendita árvore, sabendo que o homem podia desobedecer? Porque Deus não quer que ninguém sirva-o por não ter opção. Deus não quer que você venha para o culto porque não tem outro lugar para ir. Deus não quer que você jejue porque não tem o café da manhã. Tem gente que acorda, olha assim, só tem isso? Hoje é jejum. Aí faz igual o irmão. Eu estava com o irmão um dia, ele saiu de casa. Eu disse, pastor, não, estou jejuando. Aí a gente foi visitar um irmão que tinha uma padaria. Lembro como hoje, a gente chegou na padaria, o irmão pegou aquele pãozinho quente, irmão. Quente, pegou aquela manteiga, não é margarina. Manteiga, passou, botou lá, pressionou e me deu. Pastor, o senhor quer? Eu quero. Aí eu disse, e o irmão disse, não, ele está jejuando. Aí quando eu olhei, ele estava assim. Eu disse, o que? Ele disse, eu estou entregando. Ou seja, eu só jejuo enquanto não tiver. Então tem pessoas que ele quer servir a Deus. Não, eu estou para a igreja hoje porque eu não tenho mesmo o que fazer. Rapaz. Esse lugar aqui não tem opção. Ficar nessa casa uma quintura terrível. Na igreja tem um ar-condicionado, tem um banco confortável. Deus vai te provar uma hora dessa. Aí Deus chegou para Adão e disse, não, eu dou tudo, mas tem aqui é o teste. No dia que você comer isso aqui, você conhece tudo, mas você morre. Você vai saber o bem e o mal, ó. Você vai ter consciência. Sabe o que Deus está dizendo? Você está vivendo na inocência. Mas se você comer, você vai para a consciência, mas tem a morte. É uma escolha. O que é que você escolhe? Tem gente escolhendo morrer. Em nome da liberdade. E isso é perigoso. Josué 24:15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Decisão, escolha. O segredo, irmãos, da bênção é obedecer. Vamos ver o que diz a Bíblia? Deuteronômio 28, 1 e 2. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Diga comigo, bênção atrai... Não, diga obediência atrai bênção. Agora vamos ver o que é que a maldição atrai, a desobediência atrai? Deuteronômio 28, 15 e 16. Será, porém,
que se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo. Obedecer atrai bênção. Desobedecer atrai maldição. Não viva uma vida de desobediência. Deus conhece e entende. Diga comigo, Deus conhece e entende. Olha para uns dois irmãos, diga, Deus lhe conhece e lhe entende. Adão tinha tudo, mas Deus viu que ele não estava bem. Tem gente que olha pelo que você tem e julga e condena você, mas Deus conhece você nos detalhes e te entende. Porque quem olhava para Adão, rapaz, vive num paraíso, rapaz, esse homem precisa mais de quê? Mas o texto diz, e viu Deus. A hora já foi, mas esse texto aqui dá para a gente estudar umas 2 horas. E viu Deus que não era bom que o homem vivesse só. Mas está no paraíso, mas está só. Isso aqui tem um detalhe para você dar a maior glória que você já deu hoje. Deus não fez Adão e abandonou ele. Deus fez Adão e acompanhou. Deus não te fez e te abandonou. Ele te criou e está te acompanhando. E sabe quem é você. Entende teus detalhes. Aleluias. Deus podia jogar na cara de Adão, rapaz, você não tinha nada. Deus podia chegar para ele, rapaz, você não tinha nada. Quem era você, rapaz? Agora você mora num paraíso e fica com essa cara. Não, Deus olhou e disse, está faltando alguma coisa nele. E Deus é fantástico. Deus tem uma ideia brilhante. Deus diz, eu já sei o que é que ele precisa. Ele precisa de companheira. Irmãs, não é de fiscal, é de companheira. A pior coisa do mundo é quando você casa com uma mulher com dom de fiscal. Ela fiscaliza tudo, só não é companheira. Eu vou preparar alguém idônea, que esteja do seu lado. Dizem as más línguas que Deus fez ele dormir para não dar palpite. Quando ele acordou, já estava o presente pronto. E ele gostou. Ele olhou e disse, agora sim. Essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Vou chamar ela de mulher porque ela foi tirada de mim. E aí, foi para a lua de mel. Me escute. Talvez quem olha para você julga pelo que você tem ou não tem. Mas Deus entende o que você precisa. E Ele vai agir. Eu não sei se vai precisar fazer uma cirurgia. Eu não sei se vai precisar tirar, colocar, trazer, afastar. Eu não sei se vai precisar dar, tomar, tirar, exaltar, abater. Mas viu Deus que você precisa de algo que nem você sabe explicar o que é.
Mas como Ele lhe criou, Ele sabe o que é. E Ele já tem a ideia do que vai fazer. Então adore-o nesta noite. Esse Deus é extraordinário, porque depois de fazer o que Ele fez e dar o que te deu, Ele se preocupa com os detalhes da tua alma. E nesta noite me usa neste culto para te dizer: eu já bolei, já arquitetei, já planejei, só falta entregar na tua mão, porque eu sei do que você precisa. Que me faz esperar. A presença de Deus é real aqui nesta noite. E eu vou te dar 1 minuto para quem quiser adorar o Deus extraordinário. É a tua presença E viu Deus que me faz descansar. Alguém olhava e dizia: que homem ingrato. Deus olhava e dizia: é uma mulher que ele precisa de família, ele precisa de casamento. Alguém está olhando e dizendo: mas que homem ingrato. E Deus está dizendo: ele precisa de resposta, ele precisa de abraço, ele precisa de atenção, ele precisa de oportunidade. E eu sou profeta de Deus esta noite para te dizer: o que está faltando para ficar completo, papai está planejando nesta noite, vai entregar na tua mão. Fiquemos em pé. Presença. Ali Deus cria a família. Ali Deus cria a família. Que me faz descansar. Ali Deus cria o primeiro casamento, homem e mulher, Adão e Eva. Que me faz confiar em ti. Ali Deus coloca os parâmetros da família. O homem deve amar a esposa deve respeitar o marido. Deus é tão perfeito que a cirurgia fez da costela. Porque se fosse da cabeça, a mulher podia se sentir governadora sobre o homem. Se fosse dos pés, o homem podia pisar nela. Deus coloca do lado e diz: é para ajudar, é para andar juntos. Deus cria o modelo do casamento e diz: olha, o manual está aqui, é a palavra. A base é a satisfação de ambos. E o casamento é indissolúvel. Esse Deus é o Deus que você serve. Coloque a Bíblia sobre o banco, fique com suas mãos livres. Levante a sua mão aos céus e diga: eu sirvo a um Deus extraordinário, que me criou, me deu tudo que eu tenho, e consegue olhar desejos mais ocultos da minha alma, e não me julga pelo que eu tenho, porque Ele sabe do que me satisfaz. E eu amo, porque Ele me entende mais do que qualquer pessoa. Ele me entende mais do que minha esposa, mais do que meus pais. Agora olhe para o seu irmãozinho e diga: esta noite, o Deus extraordinário viu o que você precisa para ficar tudo legal, e Ele está entrando com providência esta noite. Vai ter cirurgia, vai ter porta aberta, vai ter milagre, vai ter
desejos, porque eles estão conforme a palavra. Que me faz esperar. Olha Deus agir. Que me faz. Olha Deus dizendo, bora lá, bora descer. Adão não tá legal, tá faltando algo em Adão. E o que é? Ele precisa de companheira. Deus está dizendo para alguém, eu vou te dar um casamento. Eu vou satisfazer teus desejos. Eu vou consertar tua família. Eu vou te dar oportunidades ministeriais. Eu vou abrir portas empresariais. Eu vou abrir portas materiais. Eu vou abrir portas intelectuais. Porque quem te olha de longe, olha de tudo que tu tem, mas Deus te olha por dentro. Presença que me faz caminhar, é a tua presença que me faz, é a tua presença que muda minha vida. Ele te vê por e dentro. aviva. Ele te vê por É a tua dentro. presença que está aqui. Ele te vê por dentro. É a tua presença, eu já posso Ele te vê por sentir. dentro. É a tua presença. Ele te vê por dentro. É a tua presença. É a tua presença. Aponte assim o dedo de profeta para o seu irmão, que essa noite aqui vai encerrar. Começa culto doutrina, termina culto profético. Ponta o dedo de profeta assim para ele e diga assim, ó, não se assuste. Deus vai te fazer dormir por um período, para só acordar quando o milagre estiver pronto. Mas Ele viu e vai agir. E quem viver verá.